Ei, turminha do quinto ano, tudo bem? Aqui, professora Eliane, da Escola Municipal Mary Maria de Aquino. Vamos para a nossa 15ª aula e nosso assunto de hoje é na disciplina de Ciências. Nós vamos falar sobre nutrição do organismo e hábitos alimentares. A gente precisa observar melhor e conhecer os métodos de produção e consumo de alimentos da agricultura familiar regional, discutindo sobre o valor nutritivo e calórico desses alimentos, comparando com os alimentos industrializados. Nós vamos ler o texto junto, que está no caderno pedagógico de vocês, e fazer algumas observações que auxiliem vocês nas atividades aí. Vamos lá? Então vamos ler juntos. Alimentos naturais ou alimentos industrializados, né? Então esse sinal de X aí em português a gente lê como verso, um contra o outro, né? Alimentos naturais versus alimentos industrializados. Qual é a diferença entre os alimentos naturais e industrializados? Os alimentos naturais chamados, separou aí, né, pessoal? Os alimentos naturais, chamados de alimentos in natura, são retirados de partes das plantas ou de animais. São eles as verduras, as frutas, os legumes, as carnes, os peixes e as aves. Ou seja, aqueles que são retirados diretamente da natureza e que não possuem informações nutricionais em suas embalagens de forma obrigatória. Muitas vezes a gente compra lá na quitanda o molho de cebolinha, de couve, um pé de alface, e eles não vêm embalados, né? Alguns que são produzidos de um modo especial podem ser que venham, mas não há obrigatoriedade de estar embalado, tá joia? Por isso, in natura, do jeito que sai da natureza, a gente consome. A gente deve limpar, higienizar, né? Mas não passa por nenhum processo químico nem industrializado. Vamos dar continuidade. Muitos alimentos que são retirados da natureza e até chegarem à mesa da população precisam ser pasteurizados, como o leite, ou passarem por um processo de trituração e de separação de resíduos, retirando-lhes a sujeira para comercialização. Esses alimentos são minimamente processados. Temos como exemplo o arroz, o feijão, as lentilhas, o cogumelo, a farinha de mandioca e de milho, o suco sem adição de açúcar, as frutas secas, entre outros. Então, os minimamente processados já é justamente o nome mesmo se refere, né? Eles passam por um processo menor possível de alteração da sua forma original. Então, os grãos, por exemplo, de arroz e feijão, passam por uma cata, uma limpeza desses grãos, né? Até ser embalado, ensacado, onde a gente compra no mercado. Mas também é possível encontrar arroz e feijão in natura na feira, né? Então, às vezes, a gente pode comprar eles diretamente do produtor rural lá. Ainda não sendo embalado, ele pode passar por esse processo de limpeza. Então, mesmo que ele não seja embalado lá na feira, ele passou por um processo de limpeza, de secagem, né? Então, a gente tem ele aí com um mínimozinho de processamento nessa limpeza até que chegue ao consumidor final, tá? Assim como a gente pega as embalagens, por exemplo, de couve já toda picadinha, então ela foi picada para que você já consumisse ela dessa forma. Então, também é considerado um processo minimamente processado. Com o avanço da tecnologia, as indústrias estão cada vez mais apostando em alimentos processados, ou seja, os fabricados com adição de substâncias à base de conservantes, corantes, estabilizantes e demais substâncias que dão a eles aroma e sabor para torná-los mais duradouros. Chamamos-os de alimentos processados ou produtos alimentícios. São os exemplos as conservas, as compotas de frutas, alimentos defumados e produtos enlatados, como sardinha, atum, ervilha e milho. Então, o milho em latinha, ele não tem aquela água para conservá-lo? O palmito da mesma forma?
Isso tudo, ele é um alimento industrializado, ele é um produto alimentício, porque ele passou por algum processo. Não é o mínimo, ele realmente tem conservante, aquela água ali, ela é diferente para fazer, para manter a durabilidade daquele produto, tem a data da validade. Então, tudo isso tem que ser observado, tá bom? Ele passou por um processo industrializado, então a gente chama ele de produto alimentício, ok? De forma geral, os demais produtos que consumimos são totalmente industrializados, com percentual pequeno de alimento e alta adição de substâncias prejudiciais ao nosso organismo. Esses produtos são ultraprocessados, como é o caso dos biscoitos, sorvete, mistura de bolo, refrigerante, pizza, temperos instantâneos, entre outros, que acaba sendo o que a gente mais consome, né, gente? Então a gente tem que evitar. A gente, para manter uma alimentação saudável, a gente deve procurar ingerir alimentos mais naturais possíveis. Vamos verificar na última parte do nosso texto. Alimentação. Muitos dos alimentos que consumimos são processados e não possuem a quantidade necessária de nutrientes, vitaminas e proteínas de que o nosso organismo precisa. A alimentação é muito importante para o desenvolvimento e crescimento, principalmente das crianças. Devemos consumir alimentos in natura com maior frequência, preparando diversos pratos deliciosos com mais legumes, frutas e verduras. Podemos também criar deliciosos sucos de frutas nutritivos. Faça um prato colorido e evite os produtos processados, pois causam várias doenças ao nosso organismo. Então, pessoal, fica a dica aí para uma alimentação saudável, que a gente possa aprender a adquirir o hábito, né, de ingerir, de se alimentar de alimentos mais in natura, mais próximos do que estão na natureza, sem passar pelo processo de industrialização, sem adição de açúcar ou conservantes. Quanto mais esses alimentos forem ingeridos, melhor para a nossa saúde. Ah, tia, prof, mas eu não gosto de legume, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Meninos, não é o fato de gostar ou não gostar, ok? O corpo precisa disso para se desenvolver bem. Então pensa nisso, é assim que a gente evita doença. Os alimentos têm que ser entendidos como uma forma de saúde, de remédio. É justamente quem tem uma alimentação mais saudável que tem uma resistência no organismo maior. E nesse tempo que nós vivemos de pandemia, é muito importante a gente manter o nível do nosso organismo de saudável o máximo possível. Então, mude os seus hábitos alimentares, procure comer menos fritura, menos conservantes. Se gosta muitíssimo de refrigerante e não consegue ficar sem, tome pelo menos uma vez na semana, mas não todos os dias, tá? Isso faz muito mal para todo mundo. Então, fica a dica. Eu espero que essa leitura em conjunto ajude na reflexão. E aí, olha, um dos exercícios que nós tivemos, nós trouxemos para vocês justamente o rótulo informativo sobre a condição energética de cada alimento. Vamos ver junto? Olha lá, as informações nutricionais por porção. Olha aqui, olha, porção. Vamos entender um pouco mais como é que funciona esse rótulo. É a quantidade média do alimento que deveria ser consumida por pessoas sadias em cada ocasião de consumo, com a finalidade de promover uma alimentação saudável. Então, olha só, uma unidade nesse caso aí, né? Não sei de que era. Vamos ler aqui embaixo os ingredientes. Olha, leite reconstituído, semidesnatado, preparado de frutas vermelhas, morango, amora, framboesa, açúcar, água, amido modificado, espessante goma guar e goma xantana, corante natural, carmim conchonila, conservador sarbota de potássio, acidulante ácido cítrico e aromatizante e fermento láctico. Contém glúten, provavelmente de um iogurte, tá?
de morango, olha lá, de frutas vermelhas, ó. Morango, amora, framboesa, açúcar, amido. Então, provavelmente de um iogurte de frutas vermelhas. Olha aí, olha, quantidade por porção. E aqui a gente tem um percentual, ó, de consumo diário, tá? Então, olha só, o valor energético. Quantas calorias um pote desse iogurte fornece? 107 quilocalorias. É assim que lê esse termo aqui. Carboidrato tem 15 gramas, proteínas 4 gramas, gorduras totais 3,5 gramas, 3 gramas e meio, né? Gorduras saturadas 1,9 gramas, gordura trans não contém, fibras alimentares 0, sódio 51 gramas e cálcio 162 miligramas. Sódio também é miligrama. Olha só, meninos, isso é importante a gente verificar porque a gente deve evitar a quantidade de sódio o máximo possível. Sódio é um elemento químico que também está presente no sal. Nosso corpo precisa de sódio, mas muito sódio, o consumo em excesso de sódio causa pressão alta. Então, é um dos motivos que causam a pressão alta. Então, a gente deve evitar essa alimentação com muito sódio, tá certo? E vamos ver aqui, olha, itens de declaração obrigatória. Ah lá, o que é obrigatório? Todos os componentes orgânicos, né? E o valor energético. Então, aqui, olha, temos a obrigatoriedade de constar todos esses itens e a quantidade deles. Medida caseira. Opa! Aqui. Indica a medida comumente utilizada para consumir e para facilitar o entendimento da porção. Então, aquele um potinho de iogurte seria uma unidade e tem 170 gramas nele. VDL, ó, percentual de valores diários, é um número em percentual que indica o quanto o produto em questão apresenta de energia e nutrientes em relação à sua dieta de 2.000 quilocalorias. Então, todo mundo deve ter uma dieta em torno de 2.000 quilocalorias. Se a gente começar a anotar de todos os produtos o quanto a gente come, será que a gente come o que a gente precisa ou muito mais? Né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. E aí embaixo a gente tem a lista de ingredientes, que são todos os ingredientes que foram utilizados aí, né, para esse iogurte, tá certo? Então, olha, precisamos aprender a conferir esses rótulos nutricionais. Nem todos os alimentos possuem. Como a gente já falou, o alimento in natura, aquele que a gente compra direto da feira, que, né, o agricultor só corta ali, passa uma água e leva para a feira para a gente, ele não, muitas vezes ele não tem esse rótulo nutricional, tá certo? Porque não é obrigatório e para esse tipo de produto, mas todos os outros que são minimamente processados, até os minimamente processados, nem todos têm essa obrigatoriedade, mas a gente pode dizer a respeito disso com certeza do in natura, tá bom? Todos os demais devem ter os componentes listados aí, ó, tá? E a gente tem um órgão no governo específico para fiscalizar isso, tá bom? Então, se você se sentiu lesado, se a informação que está dando na propaganda não é exatamente o que está no rótulo, o direito do consumidor também te ajuda com relação a isso, tá? Então, ó, cuide da sua alimentação, é justamente ela que vai prevenir fortalecer seu organismo contra as doenças que porventura vierem aparecer por aí, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.